Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Mais uma semana nós aqui estamos para falar um pouco sobre a nossa lição na Escola Bíblica Dominical para jovens. Nesse período de quarentena, muitos de nós estamos impossibilitados de estar nas igrejas, nos templos, ouvindo a palavra de Deus presencialmente. Então, essa é uma grande ferramenta para que a gente possa continuar no estudo da palavra de Deus, não perder a nossa escola bíblica dominical e mantermos assim um contato, um relacionamento, ainda que virtual, mas presente. E nós falamos na semana passada, iniciamos, né, o nosso novo trimestre falando sobre tempo de conquistas. Como eu adiantei na lição anterior, nós estaremos estudando esse trimestre sobre o livro de Josué. E aí nós falamos, né, de alguns aspectos do livro de Josué, como é a divisão interna desse livro, os fatos mais marcantes, mais emblemáticos dessa história, dessa trajetória, né, contando sobre a morte de Moisés, sobre voltando um pouco antes, né, o tempo que ele retira, que ele começa a caminhar com o povo ali no deserto, até que ele morre. Então seu sucessor Josué assume e vem contando ali, continuando a contar toda essa trajetória dos hebreus na conquista da terra prometida, a chegada ali, como que se dá tudo isso. Então essas histórias que nos inspiram, que nos fazem continuar acreditando que o nosso Deus cumpre promessas, que Ele ainda é o mesmo Deus, que Ele não mudou, e não diferente, nós continuamos a estudar sobre o livro, né, de Josué, e hoje nós vamos falar especificamente sobre o chamado de Josué, sobre como foi esse momento que o Senhor chama ele como novo líder dos hebreus, como que ele consegue a direção de Deus e a aprovação para que alcançasse então os objetivos dados por Deus. Bom, o nosso texto do dia, ele está em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E o nosso texto bíblico para a leitura, eu convido vocês a estarem lendo aí, está registrado em Deuteronômio, no capítulo 34, dos versículos 1 até o versículo 9. Bom, pessoal, dando sequência então a esse nosso estudo, nós falamos então sobre esse chamado que o Senhor trouxe para Josué. Bom, chegou a hora em que Moisés iria passar o cajado, onde que Moisés encerraria sua carreira como líder do povo hebreu. E Deus não iria deixar o povo desamparado. O próprio Deus já havia avisado Moisés e ele então prepara todo o ambiente, prepara o povo e começa a preparar também um dos possíveis sucessores dele para que pudesse dar continuidade nesse projeto de Deus. Deus não iria desamparar o povo apenas porque Moisés estava chegando ao fim da sua carreira. Então, é chegada a hora de Josué. O Senhor escolhe a Josué como o novo líder dos hebreus, e para que ele pudesse assumir a liderança e conduzir todo o povo à terra prometida. Bom, o Senhor já conhecia a personalidade e o caráter de Josué, porém era necessário que eles fossem colocados à prova. E por que foi assim colocado à prova, inclusive colocado à prova pelo próprio Deus, para que fosse tanto a sua personalidade quanto o seu caráter, que eles se alinhassem com o seu chamado, para que então ele pudesse guiar o povo com a orientação dada por Deus rumo à terra prometida. Josué, então, quando a gente observa toda a trajetória dele, ele serviu por muito tempo a Moisés. Ele pôde aprender ali com Moisés como é que lidera, como conduzir aquele povo. Ele já conhecia o povo, não era nada muito novo para ele. Ele já sabia exatamente os desafios que ele iria
enfrentar ali junto àquele povo, porém ele foi um bom observador. Ele serviu sempre a Moisés, tudo quanto era pedido, Josué assim fazia. Então chega um momento onde que Moisés morre. E a morte de Moisés, ela tem um marco muito importante, algo muito significativo, tanto para Josué quanto para o povo. Era significativa para Josué, porque ele agora era o escolhido de Deus para que conduzisse, para que continuasse o trabalho que havia sido desenvolvido por Moisés. E também era muito significativo para o povo, porque era um novo tempo agora, um tempo de mudanças. Agora o povo iria ter um novo líder. Como é que iria ficar isso? Mais uma vez se afirmando, Deus não iria desamparar o seu povo. Mas, como toda mudança gera um desconforto, o povo, embora esperançoso, Deus fez questão de, assim como fez quando Moisés, quando foi assumir essa liderança, de preparar o ambiente e instruir o Moisés para que ele fizesse exatamente isso, tanto com Josué quanto com o povo. Deus então ele começa assim que Moisés morre e Josué assume a liderança, Deus então começa a dar conselhos a Josué, começa a dar algumas diretrizes que Josué deveria seguir para que alcançasse junto ao povo a terra prometida. Então, a primeira orientação dada por Deus a Josué, a primeira diretriz foi: levanta-te. Levanta-te agora. Era hora de Josué assumir a liderança. Era chegado o momento dessa troca. Moisés morreu e agora Josué assumia a liderança daquele povo. E Josué estava esperando o tempo ideal de Deus. Esse tempo, como já conhecido de alguns, ele é chamado de Kairos. E esse tempo que foi determinado pelo próprio Deus, um tempo ideal, é o tempo para cumprimento da sua promessa. Era cumprimento de várias coisas, de várias promessas feitas ao povo ali, para que a obra dele continuasse. Então, assim, Josué assume essa liderança do povo ali, e o Senhor, então, ele dá essa orientação para Josué. E é muito interessante nós observarmos que Josué ele mantinha uma confiança muito grande no Senhor. E sempre quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, Ele então nos coloca em lugares estratégicos. O Senhor coloca em lugares de destaque, em lugares estratégicos, aquelas pessoas que temem a Ele, que confiam integralmente nele. O salmista vai dizer, uns confiam, lá em Salmos, número 20, no versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. É nele que está a nossa confiança, e não diferentemente com Josué foi assim. Josué era fielmente confiante em Deus, e isso o ajudou muito nesse momento agora de novos desafios que estavam sendo oferecidos ali a ele. Josué, então, ele sempre, um outro ponto, que Josué sempre se manteve submisso ao seu líder, Moisés. E Deus, ele se agrada muito disso, quando a submissão verdadeira, quando não há inveja, quando a pessoa sabe respeitar os seus líderes. E aqui fica o nosso conselho para você jovem que está acompanhando essa lição: obedeça aos seus líderes, seja o seu líder de jovens, seja o seu líder, seja o seu coordenador, seja o seu pastor, seja os seus pais, obedeçam os seus líderes. Isso é muito importante, porque assim como nós, Josué também era muito submisso a Moisés. Ele acatava a sua liderança ali e não questionava, ele não armava nada, ele era uma pessoa muito fiel a Deus, e por isso, por essa razão, dessa fidelidade, dessa confiança em Deus, é que ele então aceitava e entendia o propósito de toda a submissão que ele deveria ter a Moisés. E como nós bem sabemos, a humildade precede a honra.
E não foi diferente com Josué. Deus então o exalta pelo fato dele ser humilde, pelo fato dele reconhecer que havia alguém superior a ele ali, em que ele estava sendo liderado por Moisés, e que por isso então ele deveria ser submisso. E quando chega exatamente o momento onde que ele assume a liderança ali, ele é honrado, porque ele foi submisso enquanto ele estava sendo servo ali de Moisés. Um outro comando que o Senhor dá a Josué é para que ele passasse o Jordão junto com todo o povo. Não haveria mais rodeios, as pessoas não precisariam mais ficar rodeando ali no deserto e andando para lá e para cá, não. Era hora de seguir em frente, era hora de seguir rumo a Canaã, a terra prometida. E isso foi uma ordenança do Senhor a Josué muito importante. Como nós já falamos, é um novo tempo, o povo não iria mais ficar andando em círculos e ali gastando as suas energias e andando para lá e para cá no deserto. Não, era um tempo de mudanças. O Senhor se agradava daquele povo. Era hora então de seguir adiante, seguir em frente, rumo a Canaã, conduzidos por Deus sob a liderança do Josué, que o povo iria alcançar a terra prometida. E com esse comando, o Senhor diz a Josué e também a todo o povo que era hora de sair da inércia, era hora de sair da imobilidade, não é hora mais de ficar acomodado, de ficar parado, era hora de agir, era hora de levantar e seguir adiante. Essa palavra também fica para nós. Nós não podemos ficar acomodados, não é hora de ficarmos inertes frente a tudo o que vem acontecendo. É hora de nos mobilizarmos, é hora de movermos, guiados por Deus, rumo à direção que Ele nos ordenar. Não fique parado no meio do caminho. Esse não é definitivamente a sua melhor escolha. Não é. A melhor escolha é servir a Deus, entender a sua palavra, deixar ser guiado por Ele e então seguir em frente e não parar. Era uma ordem, uma ordenança que o Senhor fez ali a Josué e todo aquele povo. A partir desse momento, então, o Senhor começa a colocar, a dispor sobre Josué alguns conselhos esses preciosos que teriam grande impacto e que ajudariam Josué na conquista da terra prometida juntamente com todo o povo. O primeiro conselho, essa primeira dica, essa primeira orientação de Deus a Josué é que ele levasse, que ele conduzisse todo o povo. O Senhor, ele havia aprovado aquela segunda geração de hebreus. Na lição passada, e eu convido aqui, abro um parênteses aqui para dizer que você que não assistiu a última aula, ela está disponível aqui também no canal, você pode acessá-la aqui no canal, que vai estar disponível a aula da semana passada. E lá nós dissemos então que a primeira geração que havia saído ali com Moisés, que estava caminhando ali no Egito, no deserto, muitos já haviam morrido. E então começou a se levantar uma nova geração. E dessa segunda geração, que agora era liderada por Josué, o Senhor agradou-se deles. E então todos deveriam ir para a terra prometida, para Canaã, e o Senhor determinou que ninguém ficasse de fora dessa travessia. E é claro que o Senhor, na sua ciência, em toda a sua sabedoria, ele conhecia, ele tinha o conhecimento, sabia disso, que ali no meio do povo haviam aquelas pessoas cobiçosas, aquelas pessoas negligentes, aquelas pessoas que haviam muitos erros ali. E o que nós dissemos diante disso? O que nós podemos dizer é que o nosso Deus conhece tudo. Ele nos conhece muito antes do nosso nascimento. Não é agora que o Senhor está nos conhecendo depois que nós nascemos e que nós adquirimos a nossa personalidade, que nós começamos a fazer escolhas. Não. Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já nos conhece. Não diferente com aquele povo, o Senhor sabia e conhecia que tinham as pessoas que eram fiéis a Ele ali, que eram tementes a Ele, mas também aquelas pessoas que eram negligentes, aquelas pessoas que eram cobiçosas, aquelas pessoas
em que tinham ali algumas falhas. Porém, isso também nos remete que o Senhor, mesmo conhecendo as nossas falhas, conhecendo aquilo que nós, às vezes, as nossas falhas morais, as nossas falhas físicas, as nossas falhas espirituais, o Senhor ainda acredita em nós, e mesmo em seres humanos imperfeitos, cheios de erro, como eu e como você, assim também como aquele povo, o Senhor não despreza ninguém, e Ele pode fazer um milagre usando a minha e a sua vida. É algo que nós já conhecemos diversos exemplos de pessoas que muitas vezes nós não daríamos nada, ou que nós olhamos e falamos assim: nossa, essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa não será útil para Deus. E é aí que nós nos enganamos. É porque na nossa fraqueza é que o Senhor se aperfeiçoa. Então, ainda com qualidades ruins, ainda com defeitos mesmo, ainda com alguns desvios ali, o Senhor ordenou que todo aquele povo fosse, passasse, né, aquela travessia ali, que ninguém fosse deixado para trás, independentemente das suas qualidades, dos seus defeitos, dos seus desvios, porque em nós o Senhor pode fazer um milagre e nos gerar um novo caráter, nos moldar e nos lapidar, para que nós possamos então estarmos adequados de acordo com a vontade dele. E assim foi a orientação que o Senhor trouxe para Josué naquele momento, que não deixasse ninguém para trás, independentemente das suas características e dos seus defeitos ou das suas não qualidades ali. Um outro conselho a Josué foi que ele não se esquecesse de Moisés. Muitas pessoas, quando alcançam alguma posição, eles tendem para que não haja uma comparação entre eles e outras pessoas, ou mesmo que por ingratidão eles tentam apagar os seus antecessores, aquelas pessoas que de repente ocupavam o mesmo cargo que ele, ou que faziam a mesma coisa, tinham a mesma responsabilidade, estavam no mesmo local. As pessoas tentam muitas vezes apagar isso, como se a comparação, como se toda as pessoas olharem e falar: olha, o fulano está naquele cargo, mas o antecessor dele fazia de tal forma, não fazia dessa forma que ele está fazendo, como se isso fosse algum demérito, e não é. Então o próprio Deus ordenou a Josué, e embora ele conhecesse a Josué e soubesse que Josué talvez nem poderia fazer isso, mas o Senhor conhece o ser humano, e nós, enquanto humanos, nós somos passíveis de falha, como nós acabamos de falar. Então, muitas vezes pode ser que algum de nós venhamos a ter esses momentos de tentar apagar os nossos antecessores, de tentar não gostar dessa comparação e querer então ofuscar ou tentar apagar de alguma forma aquilo que foi feita por outra pessoa anteriormente no lugar ou na posição que nós estamos agora. E o Senhor não permitiu que fosse feito isso, que Josué fizesse isso. Ele lembrou a Josué que ele deveria sempre estar atento às palavras de Moisés, às orientações dele, e que ele pudesse sempre olhar para Moisés, sempre se lembrar dele ali. Afinal, essa chegada à Terra Prometida não tinha começado com Josué. Não é? Era um projeto já muito antigo, de vários séculos, que o Senhor iniciou lá com Abraão. Então não era algo que ele deveria desprezar, ou que, embora eles estivessem começando um novo tempo, que tudo para trás deveria ser esquecido, deveria ser apagado da memória do povo. De maneira alguma. O Senhor fazia questão de que Josué desse sequência ao trabalho que foi desenvolvido com Moisés na liderança daquele povo. Então, esse projeto que foi iniciado há
há muito tempo, assim como Moisés, quando foi assumir a liderança do povo, e o Senhor conversa com ele ali por meio da sarça, ele relembra dos seus antepassados. Ele também fez isso com Moisés, para que Moisés não pudesse se esquecer e não tentasse apagar da memória do povo e da sua memória própria dos feitos e das pessoas que por ali passaram anteriormente, ocupando aquela posição e seguindo nesse propósito que o Senhor havia designado a ele ali. Josué não deveria fazer isso, não deveria se esquecer de Moisés. Bom, o Senhor então, ele apresenta 3 princípios, 3 nortes que Josué então deveria seguir e que eram pontos muito importantes, princípios muito importantes que Josué deveria estar atento. O primeiro desses princípios que o Senhor estabelece a Josué é que ele fosse fiel. E quando o Senhor coloca isso para Josué, essa fidelidade que o Senhor desejava dele ali, é que ele pudesse cumprir integralmente toda a lei. Toda a lei mosaica. A segunda orientação, o segundo norte que o Senhor traz ali para Josué é que ele falasse a respeito dessa lei. Para quê? A fim de que todo aquele povo, todas aquelas pessoas que estavam ali, que eles sempre se lembrassem e estavam conectados ali com a palavra de Deus, para que eles não viessem a esquecer que o Senhor havia libertado eles do cativeiro e também das promessas que o Senhor havia feito a eles. Era uma maneira do Senhor estar presente ali no meio daquele povo, assim como nós fazemos hoje. Nós sempre lemos a Bíblia, nós sempre buscamos estudos da palavra dele, buscamos estarmos conectados a ele para lembrarmos ele, para não esquecer de quem ele é, das coisas que ele faz, da promessa dele, da volta dele que está muito próxima. Então tudo isso é uma oportunidade de estarmos lembrando de Cristo, de estarmos bem próximo, e assim o Senhor determinou a Josué para que ele falasse e o povo relembrasse ali de quem era e também dos feitos de Deus e também das suas promessas. E a terceira orientação era para que ele se preparasse. Josué, ele deveria meditar sempre na palavra de Deus para que assim o caminho dele fosse preparado e conduzido prudentemente pelo próprio Deus. Era uma grande orientação que o Senhor estava trazendo ali para Josué e queria impactar todo aquele povo naquela nova liderança, naquele novo tempo e nesse trajeto que eles fariam ali rumo à terra prometida. Através de Josué, o povo seria ali abençoado se ele se atentasse para essas orientações, para esses conselhos, para esses princípios que o Senhor estava designando ali para ele ali. E aí nós passamos a ver algumas falas de Deus para Josué naquele momento ali. Uma fala do Senhor para Josué foi: não te mandei eu? E quando o Senhor diz isso, ele queria que Josué ele tivesse a convicção, a certeza do seu chamado, que Deus o havia escolhido ali e que por isso ele teria vitória. Um outro objetivo que Deus queria alcançar ali com essa fala com Josué é para evitar uma futura crise existencial. Quem sou eu? Será que Deus realmente me chamou? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que sou eu mesmo o escolhido? E nós não podemos nos esquecer que o diabo tentou fazer isso com o próprio Deus lá no deserto, lá na tentação. Ele sempre ficava perguntando: olha, se você é o filho de Deus, se você é o filho de Deus, se você é o filho de Deus, como que uma provocação ali para que isso talvez fosse confundir ali a Deus, uma tentativa de talvez desestabilizar e levar a uma crise existencial. Não diferente, muitos de nós hoje temos passado por isso. Quantos de nós não pensamos assim: será que eu realmente sou preparado para poder servir a Deus? Será que eu realmente estou preparado
para esse chamado? Será que realmente é para que eu seja um pregador? É para que eu seja um cantor? É para que eu seja um professor da escola dominical? Nós devemos ter a convicção da promessa de Deus, do chamado do Senhor para as nossas vidas e não nos esquecermos que quem nos prometeu garante. Quem nos chamou para essa boa obra é fiel para cumprir com tudo aquilo que ele prometeu. Nós não podemos esquecer disso, nós não podemos, em momento algum, ficar com dúvida. Isso tem que ficar bem claro para nós, o nosso chamado, da nossa responsabilidade e do nosso convívio ali com o próprio Deus, para que isso não venha nos atingir, seja usado como uma ferramenta do mal para nos atingir. Não, nós devemos ter a convicção que se o Senhor nos chamou, Ele estará conosco, assim como Ele foi com Josué. Quem nos prometeu, garante. O Senhor não iria abandonar, o Senhor estaria junto ali a Josué. Uma segunda fala que o Senhor dirige a ele ali é: esforça-te. E sempre quando nós vamos cumprir um chamado do Senhor, ele sempre requer de nós um compromisso, que é nos esforçarmos, que é darmos o melhor de cada um de nós mesmos para aquela obra, para aquele chamado, para aquele objetivo, naquele lugar que o Senhor nos proporcionou a oportunidade de estarmos ou de ocuparmos. E também que Josué não pudesse perder o foco naquilo que era mais importante de Deus, a execução do plano dele, o cumprimento da promessa de que o povo pudesse, enfim, chegar à terra prometida, a Canaã, que havia sido proferida e profetizada ali há muitos anos para aquele povo. Então era um momento agora de reafirmação. Deus estava ali trabalhando em Josué para que o chamado dele, para que ele entendesse o chamado, entendesse que o Senhor estaria com ele ali, que o Senhor não iria o abandonar, e para que através da vida dele, agora guiando aquele povo, o povo tivesse vitória, o povo alcançasse ali a terra prometida e tudo aquilo de bom que o Senhor havia preparado para todos eles. E junto com o chamado de Josué, o Senhor então faz várias promessas, mas entre elas nós podemos citar aqui a prosperidade, podemos citar a derrota dos inimigos e podemos citar também o que é mais importante, que é a presença de Deus. Israel e todo aquele povo que estava sendo formado ali, Israel até nos dias atuais, assim como naquele tempo ali, ele sempre teria grandes inimigos, sempre teria lutas, porém o Senhor garantia a vitória àquele povo. O Senhor prometeu que aquele povo alcançaria um final feliz, e teria então a presença do Senhor ali naquele ambiente, cuidando de tudo e orientando ali sem perder o controle de nada, assim como todo aquele que confia no Senhor, todos aqueles que obedecem ao Senhor alcançam um final feliz. Nós podemos citar agora como exemplo essa situação que nós estamos vivendo em meio a essa pandemia do novo coronavírus, dessa quarentena. Nós confiamos no Senhor, nós sabemos que Ele nos guarda, que Ele nos protege e que nós estaremos seguros nele. No entanto, Ele quer que nós façamos a nossa parte. Então é claro que você não vai ficar se expondo, é claro que você não vai ficar procurando meios de contrair essa doença, não, mas embora o Senhor nos guarde, nós também devemos fazer a nossa parte, que era o que ele estava querendo ali de Josué, um compromisso. Mas se ele obedecesse fielmente todas as orientações, todas as ordenanças ali que o Senhor estava colocando, ele certamente, junto com o povo, teria um final feliz. Assim é também conosco. Se nós obedecermos a Cristo, se nós nos entregarmos, se acolhermos tudo aquilo que Ele tem reservado para nós, com toda a direção que está registrada na Sua palavra, ou mesmo que Ele faça para nós alguma revelação individual, algo que vai impactar exatamente a nossa vida, nós devemos ser sensíveis e devemos então
cumprir integralmente tudo aquilo que é pedido pelo nosso Senhor, que assim nós alcançaremos a vitória. Então nós estamos aqui encerrando mais uma das nossas lições nesse ciclo agora de estudos no ambiente virtual. Peço a você que continue orando pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo mundo que está submergido agora em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, para que o Senhor venha nos proteger, para que o Senhor possa então fazer com que rapidamente essa situação passe e que nós então poderemos voltar todos à normalidade. Mas enquanto não passarmos por isso, é tempo de comunhão com Deus, é tempo de estar mais próximo, é tempo de meditar na sua palavra, use esse tempo ao seu favor, use esse tempo para estar mais próximo dele. Embora nós às vezes tenhamos muitas coisas para poder fazer, reserve um tempo para a oração, reserve um tempo para a leitura da palavra, para meditar nos estudos. Está sendo feita, né, nas redes sociais muitas lives, então participe dessas lives, da live da sua igreja ou da live de alguém que pregue a palavra de Deus verdadeiramente, e que você então possa ser abençoado e que logo todos nós possamos estar presencialmente nos abraçando e nos alegrando por mais uma vitória que o Senhor nos dá. Que Deus abençoe, que o Senhor abençoe você e toda a sua família, e não somente hoje, em toda semana, como também em todos os seus projetos, no nome de Jesus. E permitindo o Senhor, na próxima semana nós estaremos aqui trazendo a terceira lição do nosso trimestre. Um abraço a todos, que Deus vos abençoe.